Paz do Senhor, querido espectador do canal EBD em Estudo. É uma alegria tê-lo conosco mais uma vez para estudarmos a próxima lição da Escola Bíblica Dominical. Essa feita estaremos estudando a lição de número 13 da nossa revista neste trimestre. O título é O Mundo de Deus no Mundo dos Homens. E nós falamos aqui da congregação de Boa Esperança em Parnamirim, no Rio Grande do Norte, onde somos pastoreados pelo pastor Georgen Moutinho. Fique conosco até o final. Não se esqueça de deixar seu like, de subscrever o canal e de compartilhar esse conteúdo para que ele alcance cada vez mais pessoas. O texto áureo dessa lição se encontra em Mateus, no capítulo 1, versículo 23, onde está escrito o seguinte: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Emanuel, traduzido, é Deus conosco. A verdade prática dessa lição é: na dispensação da graça, a igreja deve refletir os valores do reino de Deus no mundo. Para você, professor, que acompanha conosco essa aula, a leitura bíblica em classe que você deverá fazer com seus alunos se encontra em Mateus, capítulo 1, dos versículos 21 ao 23, e depois em Gálatas, capítulo 4, dos versículos 3 ao 7. Como nós já sabemos, nós temos estudado acerca do espírito da Babilônia, do posicionamento da igreja diante das adversidades e dos adversários que têm se levantado nesse último dia. E nessa lição, nessa lição nós vamos ver acerca da provisão de Deus para esse tempo que é o tempo da graça e que foi trazido até nós pela manifestação de Cristo Jesus, Deus entre os homens. O título, irmãos, é muito sugestivo. O mundo de Deus no mundo dos homens, Moisés. Amém, meus irmãos. Chegando aqui, dando início já na nossa lição, no nosso primeiro tópico, diz assim: o reino de Deus no mundo, a encarnação de Cristo. Então aqui, meus queridos amados irmãos, o nosso autor traz essa manifestação física do próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo, anunciando já o reino de Deus na terra. Então, com a chegada do Messias aqui, com a encarnação de Cristo Jesus nessa terra, naquele nascimento virginal, naquele ato milagroso do Espírito Santo de Deus, esteve na terra o rei. O rei pisou na terra. O reino de Deus, ele é chegado aos homens, ok? Depois de passado um período aí, aqui chamado período interbíblico, período também chamado de silêncio de Deus, ok? Na plenitude dos tempos, o Senhor nos envia o Deus Emanuel, fazendo assim o cumprimento das profecias que já falavam sobre ele no Antigo Testamento, mais propriamente no livro do profeta Isaías. Você vai encontrar isso, que também está na nossa lição, lá no capítulo 7, versículo 14, ok? Então, meus irmãos, a encarnação de Cristo é realmente o reino de Deus chegado, professor Diego, no mundo. Exato. E, queridos, o reino de Deus foi trazido até nós por Cristo Jesus. O segundo ponto desse primeiro tópico é a mensagem do reino. Nós vamos falar sobre o que acontece ali a nível espiritual quando Jesus inaugura essa mensagem. Observe que em Mateus está descrito que, desde então, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desde então, o quê? Desde a tentação no deserto. É muito profundo espiritualmente o que acontece aqui, porque existe a necessidade da tentação de Cristo por Satanás. Sim. E, queridos, é importante, sendo cristãos, termos a consciência do que acontece aqui. Não foi um evento aleatório que poderia ter acontecido em qualquer estágio do ministério de Cristo, mas ele acontece antes que o seu ministério público se inicie. Ele acontece antes que Cristo comece a dizer: é chegado o reino dos céus.
Isso nos chama a atenção e devemos pensar a respeito do que isso significa, porque diz respeito a mim e a você. O que é revelado nesses eventos é que Cristo agora, o Filho de Deus encarnado, Deus, o próprio Deus. Jesus era 100% homem, mas também 100% Deus. Agora precisa passar por quem é o príncipe desse mundo. Existe uma questão legal acontecendo aqui. Jesus precisa passar pela tentação para adentrar no reino das trevas. Ele precisa passar para o seu ministério público poder inaugurar o reino de Deus. Agora haveria concorrência no nível espiritual, haveria reclamação de vidas e território. No nível espiritual é exatamente isso que acontece. Jesus passa por Satanás, que a Bíblia deixa claro, é o príncipe desse mundo. Não porque ele o tenha criado, ou porque tem algum direito legal sobre ele, mas por causa do pecado e pela usurpação, ele é o príncipe desse mundo. Mas nós agora vemos Jesus inaugurar, queridos. E a partir do ponto em que ele derrota Satanás, começa a inaugurar o reino de Deus agora no seu ministério público. É desde esse evento que ele começa a dizer: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Nós vemos o comentarista ainda concluir: é papel da igreja proclamar a mensagem do reino em todo o mundo. E agora a dinâmica é diferente, porque antes havia o arraial de Deus restrito a Israel, e agora a dinâmica muda para a igreja tendo que avançar sobre as portas do inferno. Nós vemos que há uma dinâmica nesse sentido, porque ele diz que a igreja seria vitoriosa, triunfante. As portas do inferno não resistiriam quando ela se movesse. Amém. Glória a Jesus, né, meus irmãos? Cristo é o reino de Deus. Meus irmãos, chegando agora no nosso terceiro, não é isso, professor Diego? Terceiro subtópico, os valores do reino, né? E aqui o nosso autor traz a questão lá em Mateus capítulo 5, o Sermão da Montanha, né? Costumamos dizer que o Sermão da Montanha é o Código Civil Divino, tá? É a Constituição Divina que Jesus traz, ok? Para uma nova ordem social para a humanidade, ok? E não existe falha, não existe aqui, meus queridos irmãos, argumentos humanos que possam trazer ou mostrar algo que venha tornar esse novo escabouço aqui de situações para a vida humana, para a vida em sociedade, que seja realmente imaculado. Não existe essa possibilidade. Se você for analisar todo o capítulo 5 de Mateus, e se a sociedade, se a humanidade vivesse realmente com essa nova ordem social que Jesus traz para o povo, a partir aqui desse grande sermão, meus queridos, nós teríamos com certeza aí uma vida em sociedade muito, mas muito mais tranquila e correta diante de Deus. E aqui, meus queridos, o Senhor mostra que os valores do reino são totalmente diferentes, Diego, dos valores desse mundo. Né? Diego já colocou aqui que o príncipe desse mundo é realmente Satanás e seus anjos, porque Deus entregou por algum tempo essa prerrogativa para ele. Deus é soberano, até sobre o inferno e sobre os seus anjos, os demônios, Deus tem total controle. Eles só atuam aí até o dia e momento que o Senhor permitir que assim eles façam. E aqui o Senhor Jesus traz essa nova ordem de sociedade que, infelizmente, as pessoas procuram se desviar dessa nova ordem, ok? Uma ordem que me coloca numa posição de abnegação total, de abrir mão daquilo que muitas das vezes massageia o meu ego para satisfazer o outro, para trazer um amor a outra pessoa que realmente mostra uma característica
totalmente divina e totalmente diferente de tudo aquilo que já se ouviu nessa terra e também jamais ouvirá. Capítulo 5 de Mateus, a nova ordem social que Cristo traz são os valores do reino de Deus. E glória a Deus por isso. Uma sociedade que é fundada e vive os valores do reino de Deus, queridos, é uma sociedade que está debaixo da bênção de Deus. Eu costumo fazer uma brincadeira, irmão Isaías, que é: imagine se o mundo tivesse a taxa de homicídio que a igreja tem. A nossa congregação, a sua congregação, qual foi a última vez que um irmão matou outro? Né? Sim. A taxa de homicídio aqui na minha congregação, graças a Deus por isso, e vai permanecer assim, eu creio, até a volta de Jesus. A taxa de homicídio aqui é de 0 ao ano. Uhum. É claro que é uma suposição, é uma brincadeira que nos mostra o que aconteceria se toda uma sociedade se curvasse a Cristo Jesus, ao senhorio dos seus valores, princípios, a sua ética, que é trazida aos homens pela ação do Espírito Santo. Queridos, se toda a sociedade se convertesse e fosse assim remida, nós teríamos as taxas de homicídio caindo para 0, a corrupção caindo para 0. E o reino de Deus é justamente isso: paz, gozo e alegria no Espírito Santo. Essas coisas vêm ao mundo trazidas por homens e mulheres cheios do Espírito Santo. E nós chegamos ao segundo tópico da nossa lição, que é as bênçãos de uma vida no reino. É sobre isso que estamos falando. É interessante lembrar que no livro Os Santos do Mundo, de Leland, ele comenta que no avivamento espiritual do século XIX, que varreu a Europa, principalmente os países ali nórdicos, existia uma noção de trazer o céu para a terra. Que era possível se uma sociedade se convertesse. O reino de Deus em sua plenitude. O fruto disso foi uma sociedade cheia de igualdade, de justiça, de paz. Os menores índices de violência do mundo por muito tempo estiveram nos países nórdicos. E se a gente lembrar, vai recordar, se a gente pensar a esse respeito, vai lembrar que os missionários eram suecos, né? Suécia, Suíça, Finlândia, são países que experimentaram por muito tempo esse avivamento e os efeitos dele na sociedade. É verdade que hoje a realidade é de degeneração e apostasia. Infelizmente. E a gente diz isso com muita tristeza, né? Hoje são eles que precisam de missões. Exatamente. E no primeiro ponto, falando sobre isso, a remissão dos pecados é isso, queridos. É por causa da remissão, é por causa do efeito prático da transformação que o reino de Deus é trazido. E ele foi pensado para ser inaugurado ou trazido parcialmente para os nossos dias. Porque existem cristãos, e essa lição é maravilhosa nesse sentido, queridos, que acreditam que quando se fala no reino de Deus, irmão Isaías, se fala exclusivamente num reino espiritual e celestial. Mas a gente precisa lembrar que ele não está ainda em sua plenitude na terra, mas, irmãos, uma sociedade que se curva aos princípios do reino de Deus já experimenta justiça social, baixos índices de violência, aquilo que já comentamos. O comentarista da lição, falando sobre a remissão, fala o seguinte: Paulo retrata a nova posição dos crentes em Cristo. É uma questão de posicionamento. Isso tem efeito direto na sociedade. Quem roubou não rouba mais. Quem matava já não mata mais. É uma nova criatura. Aos Gálatas, Paulo escreve dizendo: éramos meninos, estávamos reduzidos à servidão debaixo dos primeiros rudimentos do mundo. Isso quer dizer que antes do evangelho do reino, a percepção espiritual, tanto de judeus quanto de gregos, era limitada, legalista e supersticiosa. Entretanto, no tempo assinalado, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir a humanidade da escravidão do pecado. Então, o reino de Deus trazido por Cristo Jesus é possível por causa dessa chave, que estava no último ponto da lição do tópico anterior,
e se conecta com o que estamos falando agora, o arrependimento que leva à remissão e ao novo nascimento. Novas criaturas, Mosaías, temos cidadãos melhores. Com certeza, e como, né? Meus irmãos, chegando aqui já no nosso segundo subtópico, desse tópico tão interessante que estamos aqui analisando com vocês, vamos falar sobre a adoção, né? E sobre a herança que a igreja recebe a partir da pessoa de Cristo. Nós sabemos, o apóstolo Paulo deixa muito claro que todos nós estávamos debaixo da condenação do pecado e que estávamos à parte de Deus. À parte de Deus. Diz aqui Colossenses capítulo 1 e 21. A vós também que noutro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras, mas agora, contudo, vós fostes reconciliados. Então, meus queridos irmãos e irmãos, nós realmente estávamos debaixo da condenação do pecado e isso nos trazia um total e pleno distanciamento de Deus. Mas Cristo, por sua morte vicária, substitutiva, nos reconciliou novamente, Diego, com o Pai, nos concedendo essa herança de filhos de Deus e co-herdeiros com Ele do reino de Deus, na pessoa dele mesmo. Então, meus irmãos, essa grande bênção, essa grande dádiva, Cristo concede para todo aquele que crer nele como o seu único e suficiente Salvador. Todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. A igreja é realmente essa herdeira do reino de Deus. E essa herança, meus irmãos, que é dada para o povo, é para a glorificação de Deus. Não é para a glória de homem nenhum, não é para trazer a notoriedade de seja quem quer que seja, não. Mas é para glorificar o nome do Santo Deus. E isso, meus queridos irmãos, é realmente algo que conforta o nosso coração. Nos dá essa esperança de vida eterna e vida eterna com Cristo, sendo nós herdeiros por Ele do reino dos céus. Aqui o nosso autor finaliza falando assim: assim, a igreja é o campo onde se exterioriza o reino de Deus aqui no mundo. Ou seja, a igreja ela reflete o reino de Deus no mundo. A igreja ela é realmente essa imagem, não na sua totalidade, como o Diego já colocou aqui, mas traz sim esse reflexo, sendo a herdeira do reino de Deus aqui no mundo, desse reino tão maravilhoso, que um dia iremos tê-lo de maneira plena, total. Glória a Deus. E o terceiro e último tópico da nossa lição tem como título Os Males de uma Vida no Mundo. O primeiro ponto desse tópico é a escravidão do pecado. Aqui a gente pode começar analisando a visão que o mundo tem, né? E que nós temos do pecado. Existe uma visão implantada por Satanás de que liberdade é fazer o que quiser, na hora que quiser. A parte que Satanás esconde do mundo são as consequências das escolhas. Né? O adultério tem consequências, a mentira tem consequências, a corrupção tem consequências, se drogar de qualquer maneira tem consequências. Essa parte é escondida. Né? As novelas falam do adultério como se fala de quem troca de roupa, mas esconde as consequências emocionais que o pecado traz sobre a vida das crianças envolvidas nesse pecado, da família ao redor, e propagandeia como se fosse uma coisa romântica, romantizada. Isso é feito em todos os aspectos da vida. As drogas são romantizadas, a mentira é romantizada. Queridos, mas à luz das Escrituras, nós sabemos que essas coisas são usadas por Satanás para atacar a criação de Deus, para sujeitar o homem ao sofrimento e à miséria. Segunda Epístola de Pedro, versículo 19, citada pelo comentarista da lição, eu amo essa passagem porque ela expressa essa realidade, prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção, porque de quem alguém é vencido,
do tal faz-se também servo. Explicando o que é dito aqui, Pedro está dizendo, na verdade, quem comete esses pecados é só escravo dessas coisas. Ele não é verdadeiramente livre para escolher, mas faz isso porque a sua carne degenerada e totalmente corrompida se inclina para essas coisas. Existe uma chave que é virada, queridos, na vida cristã. O crente, assim que aceita Jesus, inicia o processo da santificação e por algum tempo, em algumas pessoas isso é até instantâneo, ele luta contra o pecado. Mas existe um momento de maturidade cristã em que ele passa a detestar o pecado. Ele compreende que até a menor das mentiras vai causar sofrimento, que até a menor das injustiças vai trazer sofrimento. E por amor ao próximo, essa chave é virada. Você passa a detestar o pecado como Deus detesta. Porque qualquer desvio moral e ético traz consequências para si mesmo e para outras pessoas. Às vezes a gente ouve alguém dizer assim, né? Não, mas esse pecado tudo bem, porque só faz mal a ele mesmo. Meu Deus. Que visão é essa? É o que Pedro está revelando, queridos. A degeneração leva à justificação. Não, se o pecado só faz mal a ele mesmo. Mas, queridos, vocês, eu, somos criação de Deus, amados por Deus. E uma coisa que muitas pessoas às vezes esquecem ou não sabem com esse julgamento maligno implantado por Satanás, que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Mesmo na sarjeta, nós somos amados por Deus, vítimas do pecado que Ele quer resgatar para uma nova compreensão, uma nova vida cheia do seu Espírito Santo. Então, a escravidão do pecado é abolida pelo reino de Deus, que Cristo Jesus trouxe a nós. Glória a Deus por isso. Meus irmãos, chegando agora no nosso segundo e último subtópico dessa lição, vamos falar sobre os filhos da ira e condenação eterna. Ainda existe uma oportunidade para você, meu querido ouvinte, aqui. Deus quer lhe dar o reino de Deus, o reino dele para você. Diz assim a lição: as Escrituras enfatizam que os homens escravizados pelos desejos e pensamentos da carne são, por natureza, filhos da ira. Refere-se à inclinação em satisfazer as paixões e praticar o mal inerente ao homem não regenerado, ok? Vale lembrar que regeneração é realmente ser gerado novamente, né, de forma espiritual em Cristo, tá? Lá na cruz do Calvário, ele nos trouxe essa nova natureza de forma espiritual e nós deixamos de ser filhos da ira para sermos realmente agora em Cristo filhos de Deus e co-herdeiro do seu reino com Cristo Jesus, ok? Mas, porém, entretanto, quem não se dá a essa justificação trazida por Cristo na cruz do Calvário, permanece sendo filho da ira. E os filhos da ira vão receber de Deus a ira, não tem para onde correr, né? Vai receber de Deus o juízo. E o juízo eterno de Deus é a separação dele por toda a eternidade. Diz assim o nosso autor: as inclinações carnais, a impureza, a avareza, a idolatria, entre outros, resultam na ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Tudo isso aqui, esse rol aqui de pecados, de situações, a gente consegue observar no meio de toda a sociedade. Daquela sociedade que se afasta de Deus, realmente ela pratica tudo isso. É uma sociedade idólatra, realmente que desagrada muito a Deus. E se faz assim serem filhos da ira, filhos realmente da desobediência. Por isso, o nosso Senhor ensinou que aquele que não crê já está condenado, ou seja, o homem se faz realmente autocondenado. O homem se coloca nessa condenação porque vive em total desobediência à palavra de Deus. É interessante nós percebemos que ao longo da história, essa questão de observância dos princípios
dos valores do reino de Deus aqui, trazidos pela sua palavra, para a sociedade, para as pessoas, fazem menos sentido ao passar do tempo. As pessoas não querem mais dar ouvidos à sã doutrina. As pessoas hoje, muitas das pessoas, querem ficar à parte realmente daquilo que Cristo ensinou e que Cristo traz de novidade para a vida humana, né? Fazendo-se assim condenação. O próprio homem não tem desculpa. É indesculpável. Todo homem diante de Deus, ele é indesculpável, porque ele se coloca nessa posição de condenação quando ele nega a eficácia das Escrituras Sagradas sobre a sua própria vida. Diz assim mais, quem não entrega a sua vida ao Salvador é condenado, porque se recusa a crer no nome do unigênito Filho de Deus. Assim, o pecado da incredulidade é o clímax, olha só, da rebeldia que resiste à salvação ofertada em Cristo. Assim sendo, somos exortados. Aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Então, meus queridos, essa é a mensagem do reino de Deus. A mensagem de transformação, de salvação, de redenção, de justificação e de reconciliação. Essa porta foi aberta na cruz do Calvário pelo derramamento do sangue do unigênito, precioso, bendito para sempre, Filho de Deus, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Aquele que crê em Cristo está salvo. Porém, aquele que não crê se coloca sobre a égide dessa grande condenação que o levará para o distanciamento eterno de Deus. Mas não é isso, repito, que Deus quer para você. Deus quer para você que você seja participante dele, do reino do Filho do seu amor. Exatamente. Está registrado que Deus quer que todos os homens cheguem ao arrependimento. E ele não faz acepção de pessoas. O único problema que impede que isso aconteça é a rebeldia a Deus e a sua justiça. A conclusão da nossa lição, queridos, vai nos ensinar, sumarizar essa realidade. E a gente precisa refletir a esse respeito. Vivemos o reino de Deus. E os judeus cometeram um erro de achar que o reino de Deus seria literal, implantado na terra, de forma política, no seu tempo. Mas será que muitas vezes não cometemos também esse erro de acreditar que o reino de Deus é expresso em uma conta bancária mais recheada, um carro mais novo ou uma casa maior? Nós precisamos estar cientes, queridos, de que isso não é a expressão do reino de Deus e nem deveria ser a nossa prioridade. É muito interessante observar que está registrado que o reino de Deus não é comida e nem bebida. Não é de coisas terrenas. Paulo nos adverte que olhar para as coisas desse mundo é olhar para coisas que são passageiras. As coisas que se veem perecerão, mas as que não se veem são espirituais e eternas. É para essas que devemos olhar, porque senão cometeríamos o mesmo erro dos judeus. Cometeríamos o erro de, crendo em Jesus, não tomarmos posse do seu reino, que é espiritual. Em Lucas, capítulo 17, versículo 20, o comentarista da lição traz para nós o que está registrado, que o reino de Deus não vem com aparência exterior. São tão lindas as analogias de Cristo acerca do reino de Deus, né? Que é como uma semente, é como um campo que alguém, encontrando um tesouro, corre para tomar posse dele, vende tudo que tem. As analogias de Cristo apontam para a excelência que é esse reino para as nossas vidas e a bênção que seria se a sociedade quisesse vivê-lo em massa. Já pensou? Concluímos assim a nossa lição. Isso requer arrependimento e fé no sacrifício da cruz. Os que recusam a ética e a moral do reino são condenados à morte eterna.
Assim, os valores cristãos devem ser observados pela Igreja, cuja missão é anunciar o reino de Deus num mundo dominado pelo império do mal. Que o Senhor ajude a sua noiva, a sua igreja nesses últimos dias, para que, irmãos, continuemos anunciando o reino de Deus de forma genuína, pura, sem mistura, para a glória dele. Chegamos assim ao fim de mais uma lição. Agradecemos que você tenha chegado até aqui, reforçamos o nosso pedido para que você deixe aí o seu joinha, para que você subscreva, deixe um comentário e compartilhe esse conteúdo. Nos vemos na próxima oportunidade, se Deus assim nos permitir. E esse é o fim também, Diego, do trimestre, né? Nosso trimestre encerra aqui, lição número 13. Você tenha sido abençoado mesmo por essas lições que foram realmente importantíssimas para a vida da igreja, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.